Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao Angular. Então, na aula anterior a gente viu quais as ferramentas que a gente precisa instalar para poder desenvolver utilizando o Angular, e a gente também criou um projeto usando a ferramenta ng do Angular. E aí a gente também deu uma analisada na estrutura básica de um projeto Angular. Então nesta aula a gente vai começar a trabalhar no desenvolvimento do projeto que será utilizado durante todas as aulas seguintes. Então, qual que é a intenção do projeto? O projeto terá como objetivo o cadastro de usuários, que sejam alunos, e a exibição de boletins. Para isso teremos um cadastro de usuários que, se logado, poderá visualizar seu boletim. Todas as transações de banco de dados serão realizadas através de uma API específica. Então eu já tenho uma API que foi desenvolvida durante as aulas presenciais com os meus alunos lá no Colégio Técnico da Unicamp em Limeira, e então a gente vai utilizar essa API. Então a hora que for cadastrar um usuário, o cadastro é feito chamando essa API. A hora que for fazer o login, feito chamando essa API. Para exibir as disciplinas com notas e faltas, o boletim do aluno também será solicitado através dessa API. Então a gente não vai ver como que se constrói a API, que foi feita em PHP, mas a gente vai ver como que a gente utiliza ela, como que a gente consome uma API numa aplicação Angular. Então, agenda para esta aula. Então, nesta aula a gente vai criar uma interface para a classe usuário. Então aí eu presumo que o aluno que está assistindo a essa videoaula, ele tenha alguma noção de programação, de orientação a objeto. Então, depois de criada a interface, a gente vai criar a classe usuário, e essa classe vai implementar essa interface. E a gente vai também criar e exibir um objeto usuário na view. Então a gente cria o objeto no componente, na classe do componente, e a gente vai exibir os dados desse objeto usuário na view. E na sequência a gente vai instalar o Bootstrap 4. Então, para a gente dar uma aparência mais elegante para ele. Então não é objetivo dessas aulas aqui falar de Bootstrap 4, mas a gente vai utilizá-lo só para você ver como que você integra o Angular com o Bootstrap. E aí a gente vai colocar algum tag, algum recurso do Bootstrap só para mostrar que ele está instalado e operando. Então vamos à prática. Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao Angular. Então, na aula anterior a gente viu quais as ferramentas que a gente precisa instalar para poder desenvolver utilizando o Angular, e a gente também criou um projeto usando a ferramenta ng do Angular. E aí a gente também deu uma analisada na estrutura básica de um projeto Angular. Então nesta aula a gente vai começar a trabalhar no desenvolvimento do projeto que será utilizado durante todas as aulas seguintes. Então, qual que é a intenção do projeto? O projeto terá como objetivo o cadastro de usuários, que sejam alunos, e a exibição de boletins. Para isso teremos um cadastro de usuários que, se logado, poderá visualizar seu boletim. Todas as transações de banco de dados serão realizadas através de uma API específica. Então eu já tenho uma API que foi desenvolvida durante as aulas presenciais com os meus alunos lá no Colégio Técnico da Unicamp em Limeira, e então a gente vai utilizar essa API. Então a hora que for cadastrar um usuário, o cadastro é feito chamando essa API. A hora que for fazer o login, feito chamando essa API. Para exibir as disciplinas com notas e faltas, o boletim do aluno também será solicitado através dessa API. Então a gente não vai ver como que se constrói a API, que foi feita em PHP, mas a gente vai ver como que a gente utiliza ela, como que a gente consome uma API numa aplicação Angular. Então, agenda para esta aula. Então, nesta aula a gente vai criar uma interface para a classe usuário. Então aí eu presumo que o aluno que está assistindo a essa videoaula, ele tenha alguma noção de programação, de orientação a objeto. Então, depois de criada a interface, a gente vai criar a classe
usuário, e essa classe vai implementar essa interface. E a gente vai também criar e exibir um objeto usuário na view. Então a gente cria o objeto no componente, na classe do componente, e a gente vai exibir os dados desse objeto usuário na view. E na sequência a gente vai instalar o Bootstrap 4. Então, para a gente dar uma aparência mais elegante para ele. Então não é o objetivo dessas aulas aqui falar de Bootstrap 4, mas a gente vai utilizá-lo só para você ver como que você integra o Angular com o Bootstrap. E aí a gente vai colocar algum tag, algum recurso do Bootstrap só para mostrar que ele está instalado e operando. Então vamos à prática. Bom, estou aqui com o Visual Studio Code aberto, no projeto que nós começamos na aula passada, que nós criamos o projeto, discutimos um pouco sobre a estrutura de um projeto, pastas, arquivos. Então a gente vai começar a trabalhar nesse projeto. Bom, eu vou criar aqui então uma classe usuário. Depois a gente vai criar um objeto usuário, colocar dados nele e exibir ele no template. E na sequência a gente vai acrescentar o Bootstrap para a gente definir algum estilo para a aplicação. Então, para criar a classe, antes de criar a classe, a gente vai criar uma interface. Então, do ponto de vista de orientação a objeto, interfaces seriam regras, conhecido também como contrato. Ou seja, eu vou definir uma regra de que toda classe usuário que quiser implementar essa interface tem que garantir determinadas funcionalidades e recursos, né? Então, eu vou chamar aqui o terminal de comandos. Então, eu estou usando o bash, pode ser o prompt de comando. E eu vou colocar aqui então o comando ng, que a gente viu na aula anterior. ng e o parâmetro g, para gerar. Aí eu vou dizer que eu quero que ele gere para mim uma interface. E aí eu vou informar que eu quero que essa interface seja colocada na pasta interfaces. E o nome dessa interface vai ser usuário e enter. Então aqui ele vai gerar a interface. Já criou. Então se eu vir aqui agora, eu tenho a pasta interfaces e o arquivo interface. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, que é comum a gente usar às vezes a letra I para iniciar, para não confundir com a classe usuário. Então, i usuário é a interface usuário. Então aqui eu vou definir o que uma classe usuário tem que ter. Então a gente vai definir quais as propriedades que obrigatoriamente a classe usuário tem que ter. Pode ter mais, mas não menos do que for definido aqui. Então eu vou colar o código aqui para a gente não gastar muito tempo. Você pode parar o vídeo e copiar o código, né? Então essa daqui são as propriedades que a minha interface tem que ter. Tem algumas aqui que serão geradas pelo banco de dados. Outras, o usuário, na hora que se cadastrar, vai informar. Por exemplo, ele vai informar o nome, e-mail e senha. A situação é o administrador do sistema, por exemplo, se ele está suspenso, se não está. O token é a própria API que vai gerar. E data de criação também é o banco de dados que gera. Esses daqui dependem do recurso de login pelo Facebook, pelo Google, que a gente não vai abordar nessa série de aulas por enquanto. Bom, então eu vou agora criar uma classe que implemente essa interface. Então eu vou lá na linha de comando novamente, no terminal. Então aqui para criar classe a gente vai digitar o comando ng, espaço G, o tipo de recurso que eu quero que ele crie, que é uma classe, e ele deve colocar essa classe na pasta classes e o nome do arquivo da classe, o nome da classe e do arquivo, né? Então usuário. Ele vai gerar, já criou, ó. Então aqui criou o arquivo classe. E o que eu vou fazer agora eu vou fechar aqui o terminal. Então o que eu vou fazer aqui é falar que essa classe ela deve implementar
a interface usuário. E aí já deu problema. Esse problema por quê? Porque ele não consegue encontrar essa interface usuário, porque ela está em outro arquivo. Como a gente colocou que essa outra interface usuário ela seria exportada, se ela é exportada, alguém pode importá-la. Então a gente tem que importar o arquivo que contém aquela interface. Então eu vou colocar aqui import, o nome do recurso que eu quero, que é usuário, e usuário, que é a interface, from, onde ela está. Se você olhar aqui na estrutura do projeto, ó, eu estou na classe classes, então eu tenho que sair daqui, voltar um nível para entrar na pasta interface. Então eu vou importar from pontinho pontinho barra interfaces barra usuário. Bom, agora o erro vai ser outro. Ó. Agora ele está dizendo que tem problema na implementação. Ele está reconhecendo, mas tem algum problema aqui. Qual que é o problema? O problema é que eu estou dizendo que a classe que implementar essa interface tem que obrigatoriamente fornecer essas informações, e a minha não está fornecendo. Então eu vou copiar aqui e vou definir aqui que essa classe implementa essas propriedades. Deixa eu ver aqui qual que é o problema. Export class usuário. Aqui está faltando um. Aqui, ó, implements. É isso aí. Então agora está correto. Tá legal? Então está definida a nossa classe. Agora a gente já pode criar objetos do tipo usuário. E onde a gente vai criar esse objeto? No nosso componente. Então aqui no arquivo app components, ó, que a gente criou na aula passada, nós criamos uma propriedade nessa classe que é title. Então agora eu vou criar uma outra propriedade que é usuário. Então eu vou criar uma propriedade chamada usuário, que é do tipo usuários. Só que aqui ele já começa a dar erro, porque ele não reconhece o tipo usuário. Então aqui, para corrigir esse erro, eu tenho que importar a classe usuário. Então import usuário, que é o nome da classe, from, onde está essa classe. Então aqui no caso, ó, eu estou no arquivo app-component dentro da pasta app. Então é só colocar ponto barra o nome da pasta classe. Então eu vou colocar aqui ponto barra classes barra usuário. Então aqui ele já parou de reclamar, ó, já não tem mais erro. Só que eu tenho que atribuir valores para esse objeto. Então eu vou colocar aqui para cada propriedade que tem lá na definição da classe, eu tenho que dar um valor aqui no objeto. Então eu estou criando o objeto usuário, que é do tipo usuário. E aí eu atribuo um valor para cada. Tem informação aqui que não será o usuário que vai fornecer. Por exemplo, o ID. O ID é o banco de dados que gera. O usuário vai fornecer nome, e-mail e senha. Situação provavelmente será o administrador do sistema. Por exemplo, eu suspendi o aluno. Não é o aluno que define essa situação. E o token. Token é a rotina de login. Se o usuário conseguir logar com sucesso, ele vai gerar um token, uma chave. Criado em é a informação que o banco de dados gera. E essas duas aqui é caso a gente implemente no sistema o login pelo Facebook ou pelo Google, e será gerado também um token e será mantido aqui no banco de dados. Tá legal? Então é isso do ponto de vista de criar o objeto. Agora a gente precisa fazer algum uso desse objeto. Geralmente exibir os dados. Então a gente vai exibir, por exemplo, nome e e-mail lá no template. Então eu vou abrir aqui agora, ó, app component, e a gente tinha isso da aula passada, ó, bem-vindo ao o nome da aplicação. Então eu vou colocar aqui agora o nome do usuário. Então usuário nome, e aí eu vou colocar vírgula, seja bem-vindo ao, e ele vai colocar aqui o nome da aplicação. Eu vou exibir aqui também, vou colocar aqui logado com o e-mail
E aqui eu vou exibir usuário ponto e-mail. Então, só recordando, na aula passada eu falei dessas chaves aqui. Isso daqui é chamado de diretiva de interpolação. Quer dizer que eu posso interpolar, eu posso inserir no meio de uma string, em qualquer parte de uma string, uma informação que vem do meu model, que é a classe. Qual que é o model nosso aqui no caso de usuário desses dados aqui? É a classe, ó. Então o model tem essas informações, ó. Meu modelo de dados tem uma informação chamada título e uma informação que é do tipo usuário, que tem todas essas informações dentro. Então é isso que eu quero exibir. Então eu vou salvar, só que eu tenho que inicializar o servidor, né? Então eu vou novamente para o terminal. Aqui, ó, se eu inicializar o servidor, o terminal não vai poder ser utilizado para me digitar os comandos aqui. Então aqui eu tenho a opção, ó, de gerar várias telas de terminal. Então eu vou abrir mais uma tela e vou digitar aqui, ó, aquele comando que a gente já viu na aula anterior, ngserve --open. Então o open, você lembra, é para ele inicializar o servidor e já abrir o browser mostrando o resultado da minha aplicação. Ele está dizendo aqui que já tem um, então eu já devo ter inicializado antes, ó, e tinha mesmo, ó. Então já tem o servidor inicializado já. Então basta eu ir lá na minha aplicação, peraí, deixa eu achá-la. Então inicializou o servidor agora. Opa, tá com algum problema aqui. Bom, eu vou mandar salvar tudo, talvez eu não tenha salvado alguma coisa. Então eu vou mandar salvar todos. Ele vai recompilar. Recompilou. E aí? Então é isso. Então às vezes você altera algum arquivo, não salva, aí ele não compila. Então provavelmente eu não havia salvo o arquivo componentes.ts, então ele não tinha essas informações para exibir aqui. Tá ok? Bom, então agora você já viu como que a gente cria um objeto, cria uma classe, como que a gente declara um objeto, né? Como que a gente cria um objeto, atribui valores a ele, e como que a gente usa esse objeto, essa informação, no arquivo de template. Agora a gente vai instalar o Bootstrap e testar ele. Só colocar aqui uma classe do Bootstrap para ver se ele funciona. Bom, então novamente o terminal. Vou pegar aqui na tela 2 e vou colocar aqui o comando, esse comando aqui, ó, npm install. Então npm, o gerenciador de pacotes, né, que o Angular utiliza, que é do Node. E aí eu quero instalar o Bootstrap, mas eu estou sendo bem claro aqui, eu quero a versão 4.0.0 Alpha 6. E também é para ele instalar o jQuery e esse outro framework chamado Tether. Então você pode colocar uma lista de recursos que você quer instalar. Aí eu vou dar o Enter, ele vai baixar esses recursos todos. E aí você espera um minutinho. Bom, aí está, acabou de instalar. Aí você pode perguntar onde estão essas bibliotecas. Então se você vier aqui, ó, tem uma pasta app modules, você vai achá-las aqui. Então você pode procurar aqui que vai ter uma pasta Bootstrap. E aqui, ó, aqui está. Então aqui com uma série de pastas dentro dela. E vai ter também uma pasta jQuery, a pasta Tether e todas as outras bibliotecas que você instalar. Então isso só não basta, a gente tem que agora informar aqui, ó, esse arquivo Angular-CLI, que ele precisa incluir essas bibliotecas. Então eu já coloquei direto aqui, porque o vídeo está ficando um pouco longo, mas a hora que você abrir isso daqui, vai ter só esse arquivo aqui. Então você coloca a vírgula e o caminho do Bootstrap. Onde está o Bootstrap? Então lá nessa pasta Node Modules. E aqui vai ter aqui, o script vai estar só com colchete vazio. Você tem que acrescentar esses scripts, então eles são utilizados, os scripts JavaScript, né, são utilizados pelo Bootstrap. Então você coloca aqui o caminho de cada um. Só perceba a direção aqui, ó, todos eles estão na pasta dist. Só que o jQuery não está dentro de uma pasta JS.
Esses outros tá na pasta dist/js, mas o jQuery não. Tá ok? Então inclua isso daqui, salve, automaticamente o sistema será recompilado. E agora eu vou então abrir o arquivo de template, ó, componente HTML, e vou colocar aqui, ó, uma classe trocar isso daqui por uma classe do Bootstrap. Então eu vou colocar aqui class igual, vou colocar uma bem conhecida, Jumbotron, só para ver se está funcionando ou não. Salvei. Bom, não aconteceu nada, porque algumas operações, principalmente quando você coloca alguma biblioteca e muda a configuração, você tem que parar o servidor e reinicializá-lo. Então eu vou fazer isso. Eu vou parar o meu servidor, Ctrl C, e vou reiniciar. Ó, eu não coloquei o Open aqui porque o browser já está aberto. Automaticamente ele vai atualizar o recurso aqui no browser. Está compilando, ó. Acabou. E aqui está. Então já está instalado e funcionando o Bootstrap também. Tá ok? Bom, então a gente chega ao final desta videoaula. Espero que você tenha entendido. Você pode rever o vídeo, parar onde tem os códigos. Então a gente viu a declaração, como que a gente cria interfaces, classes, como que instancia objeto e como que utiliza esses objetos num template. E também como que a gente instala uma nova biblioteca, um novo recurso no Angular. Tá ok? Então aguardo vocês na próxima videoaula.